Olá, amiguinho! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos às Crônicas do Pequeno Davi, o lugar onde as histórias ganham vida e a gente aprende coisas lindas sobre Deus e sobre a vida. Sente-se, aconchegue-se bem e prepare-se para embarcar em uma aventura incrível ao lado do Davi, da Mariá e da vovó Eliane. Você está pronto? Então vamos descobrir juntos o que acontece quando a gente confia em Deus, mesmo nos momentos de medo, e como uma simples visita ao parque pode se transformar em uma aventura inesquecível. Então pega seu lanche, senta-se no sofá e prepara o coração, porque a história vai começar. Davi e Mariá em Uma Aventura de Fé no Parque da Alegria. Era uma vez um menino chamado Davi, que tinha os olhos brilhantes como o mel e um sorriso que iluminava qualquer lugar. Ele morava com seus pais em uma cidade movimentada, mas todos os sábados fazia a maior festa. Era o dia de visitar a vovó Eliane, que morava em uma casinha amarela cheirando a bolo de chocolate. Mariá, uma menina esperta e corajosa que também adorava a vovó Eliane. Davi desde pequeno convivia tanto com Mariá que ela era mais do que uma amiga. Era como se fosse da família, uma prima de coração que Deus tinha colocado bem pertinho para todas as aventuras. Neste sábado especial, Davi e Mariá estavam na casa da vovó Eliane tomando chocolate quente quando a mãe de Davi chegou com uma notícia. Amanhã a escola vai fazer um passeio no Parque da Alegria e vocês dois estão convidados. Davi e Mariá pularam de alegria, mas vovó Eliane, que era sábia e conversava com Deus todos os dias, fez um pedido. Antes de vocês irem, quero ensinar uma coisa muito importante. Está no Salmo 56:3. Em qualquer dia em que eu temer, confiarei em ti. A confiança em Deus é a nossa força. Se o medo aparecer, lembrem-se, Deus está com vocês. Não precisam fazer coisas perigosas, apenas confiar que Ele dará a vocês a sabedoria para encontrar o caminho certo. Ela deu um abraço apertado nos dois e disse: Amanhã eu não posso ir, mas vou estar aqui orando por vocês. Divirtam-se e cuidem um do outro. No dia seguinte, Davi e Mariá se encontraram com a turma da escola na porta do parque. Tinha a professora Anne, o João, a Sofia, o Pedro e muitas outras crianças. Todos estavam animados. O Parque da Alegria não era um parque qualquer. Quando entraram, as cores pareciam mais vivas, o cheiro das flores era mais doce e a música dos pássaros parecia uma orquestra. No centro do parque havia brinquedos incríveis, um carrossel que girava até tocar as nuvens, uma montanha-russa que formava um laço no céu e um barco viking que balançava sobre um lago de estrelas. De repente, o céu azul mudou. Nuvens escuras e grossas cobriram o sol, e uma risada grave ecoou por todo o parque. Ha, ha, ha! Mais crianças para engolir a minha coleção. Do meio da névoa surgiu uma figura alta e fina, vestida com roupas antigas e um chapéu enfeitado com folhas secas. Era o Barão do Amazonas, um vilão triste que tentava aprisionar a alegria das crianças para encher seu castelo vazio. Crianças, gritou o barão, vocês estão presas no meu parque. Vocês nunca mais vão sair daqui. A diversão acaba agora. A professora Anne tentou proteger os alunos, mas o barão ergueu as mãos e criou uma parede de cipós. Davi e Mariá conseguiram escapar da parede, mas o barão foi atrás deles. Davi segurou a mão de Mariá. O coração de Davi batia forte. Ele estava com medo, mas então ele lembrou das palavras da vovó Eliane. Mariá, lembra do que a vovó falou? Em qualquer dia em que eu temer, confiarei em ti. Vamos confiar em Deus e pedir sabedoria para escapar. Mariá apertou a mão dele de volta. Eu lembro. Vamos orar bem rápido, pedindo para Deus mostrar o caminho. Fecharam os olhos por um segundo e pediram ajuda. Quando abriram, Davi olhou em volta e viu o carrossel. Mariá, olha, o carrossel das nuvens.
Se a gente conseguir chegar até ele, podemos subir bem alto e talvez encontrar um lugar seguro. O barão avançou, mas Davi puxou Mariá e gritou: Vamos! Eles correram e pularam no carrossel bem na hora em que o barão tentou agarrá-los. Os cavalinhos de madeira começaram a girar, subindo cada vez mais alto. Lá de cima eles viam o barão encolhido, tentando alcançá-los com seus cipós. Segura firme! Gritou Mariá enquanto giravam. O barão, furioso, criou uma escada de cipós que subiu atrás deles. Depressa! Disse Davi apontando para a montanha russa Laço de Luz. Vamos nela! Os cipós não conseguem acompanhar a velocidade. Eles pularam do carrossel bem na hora e entraram nos vagões da montanha russa. Zum! A descida foi tão rápida que o vento bagunçou seus cabelos. Eles subiam e desciam, formando voltas no ar, e enquanto isso, os cipós do barão se enroscavam e quebravam. Davi e Mariá riam e gritavam de emoção, sentindo o vento no rosto e a proteção de Deus nos seus corações. O barão não desistia. Ele voou até a próxima parada, o barco Viking. Assim que o barco começou a balançar para lá e para cá, bem alto, o vilão tentou pular para dentro. Agora vocês são meus! Berrou ele, conseguindo finalmente agarrar a borda do barco com suas mãos compridas. O barco balançava com força. Davi e Mariá estavam encurralados. O barão já estava subindo. Acabou a brincadeira, crianças. Davi olhou para Mariá. Os dois estavam com muito medo. Mas Davi lembrou mais uma vez: em qualquer dia em que eu temer, confiarei em ti. Mariá, a vovó disse para confiar e pedir sabedoria. Vamos pensar. Deus pode nos dar uma ideia. Mariá respirou fundo, tentando se acalmar. Ela olhou para os lados. O barco balançava. O barão estava quase dentro, mas então ela viu. No fundo do barco, perto deles, havia uma pequena alavanca vermelha com um desenho de uma estrela. Davi, olha ali, o que será isso? Davi olhou. Era uma alavanca de emergência com uma placa escrita: Para diversão extrema, puxa aqui. Diversão extrema? Davi leu rápido. Mariá, e se isso fizer o barco fazer alguma coisa que o barão não espera? O barão já estava com um pé dentro do barco. Não adianta fugir, crianças. Davi e Mariá olharam um para o outro. Não tinham tempo para pensar muito. Confiando em Deus, disseram juntos e puxaram a alavanca. De repente, o barco Viking disparou para o alto, mais rápido do que nunca, fazendo um loop completo no ar. O barão, que não estava preparado, perdeu o equilíbrio e caiu para fora, agarrando-se desesperadamente na borda de um dos assentos. O barco continuou balançando em alta velocidade, virando de um lado para o outro. O barão estava pendurado, gritando: Me ajudem, estou caindo! Davi olhou para a cena. O vilão estava com medo, bem diferente do homem assustador de antes. Mariá, ele pode se machucar. Mariá hesitou. Mas ele queria nos prender, Davi. A vovó sempre diz que Deus ama todas as pessoas, até as que fazem coisas erradas. A gente não precisa ser igual a ele. O barco deu uma nova balançada e o barão quase soltou a mão. Por favor, ele gritou com os olhos cheios de medo. Davi estendeu a mão. Segura aqui, vamos te puxar. O barão olhou surpreso. Ninguém nunca havia oferecido ajuda a ele antes. Ele estendeu a mão trêmula e Davi e Mariá, com esforço, puxaram o vilão para dentro do barco. O barão caiu no chão do brinquedo, ofegante. Quando levantou os olhos e suas lágrimas brilhavam. Por que vocês me ajudaram? Eu tentei aprisionar vocês. Davi sorriu. Porque Deus nos ensina a amar até quem é difícil de amar. E a vovó sempre diz que o amor vence o medo. O barão ficou em silêncio por um longo tempo. As folhas secas do seu chapéu começaram a brotar pequenas flores amarelas. Eu passei tanto tempo sozinho no meu castelo que esqueci como era receber bondade.
Ele disse com a voz agora suave: vocês me ensinaram algo que eu nunca tinha aprendido. A luz do sol começou a voltar ao parque. A parede de cipós desapareceu e a professora Anne e os amigos vieram correndo. Mas, quando viram o barão sentado no barco, pararam assustados. Calma, professora Anne, disse Maria. Ele não quer mais nos prender, ele mudou. O barão levantou-se e fez uma reverência para as crianças. Peço desculpas a todos. Tentei roubar a alegria de vocês, mas aprendi que a alegria verdadeira não pode ser roubada. Ela só pode ser compartilhada. Ele estalou os dedos e o parque ficou ainda mais bonito do que antes. Novas flores nasceram, os brinquedos ganharam cores mais vibrantes e uma sensação de paz tomou conta do lugar. Fiquem com este parque, merecem um lugar de alegria de verdade. Quanto a mim, acho que tenho muito o que aprender sobre amizade. O barão se despediu e desapareceu em uma luz suave, não como um vilão derrotado, mas como alguém que encontrou um novo caminho. A professora Anne abraçou Davi e Maria. Vocês foram incríveis. Não só escaparam, mas também mostraram bondade para quem queria fazer o mal. Isso é que é coragem de verdade. Não foi invenção nossa, professora, explicou Davi. Foi o que a vovó ensinou. Confiar em Deus e lembrar que Ele nos dá sabedoria na hora do aperto. E também que a gente deve amar os outros, porque Deus ama todo mundo. No final da tarde, quando o passeio terminou, Davi e Maria foram direto para a casinha amarela. Vovó Eliane estava na varanda, esperando com um bolo quentinho. Vovó, vovó! Gritou Davi correndo para abraçá-la. Aconteceu tanta coisa. Sentados à mesa, comendo bolo de chocolate, Davi e Maria contaram tudo. O barão do Amazonas, a fuga pelos brinquedos, o medo que sentiram, o momento em que puxaram a alavanca e principalmente como estenderam a mão para ajudar o vilão. Quando o medo apertou, a gente lembrou: em qualquer dia em que eu temer, confiarei em ti, disse Maria. E a gente confiou, pediu sabedoria e Deus mostrou o caminho. Primeiro com a alavanca e depois para a gente ter coragem de ajudar ele. Vovó Eliane abraçou os dois com os olhos brilhando de alegria e orgulho. Meus tesouros, vocês entenderam tudo. A fé não é só confiar que Deus vai nos proteger. É também deixar que Ele nos ensine a amar, a ter compaixão, a fazer o bem, mesmo para quem não merece. Davi olhou para Maria e os dois sorriram. Eles sabiam que com Deus no coração e os ensinamentos da vovó na memória, estariam prontos para qualquer aventura. Naquela noite, antes de dormir, Davi orou: Obrigado, Deus, por cuidar de mim e da Maria. Obrigado pela sabedoria na hora do medo. E obrigado pela vovó, que me ensina sobre o seu amor. Ah, e abençoa o barão também, para ele encontrar amigos de verdade. E lá na casinha amarela, vovó Eliane também orou, agradecendo pela proteção divina sobre seus dois tesouros e pelo coração bondoso que Deus havia cultivado neles. E eles viveram felizes, confiando em Deus e espalhando amor a cada novo dia. E assim, com o coração cheio de gratidão e fé, Davi e Maria aprenderam que a verdadeira aventura não está apenas em fugir de vilões ou em brinquedos emocionantes, mas em confiar em Deus em cada momento e em estender a mão para quem precisa, mesmo quando parece difícil. Que história incrível, não foi mesmo? Lembre-se, assim como Davi e Maria, você também pode confiar em Deus todos os dias. Como diz o Salmo 56:3, em qualquer dia em que eu temer, confiarei em ti. Gostou desta aventura? Então inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Tem sempre uma nova aventura, esperando por você com Davi, Maria e vovó Eliane. Até a próxima e que Deus abençoe o seu coração.